noite. A graça e a paz da parte do Senhor. Conforme nós temos feito todas as quartas-feiras, temos tido um novo vídeo, uma nova reflexão da Escritura, da Palavra de Deus para as nossas vidas. Neste mês falando sobre família, o mês denominado Mês da Família, e nós estamos no decurso deste mês todo falando a respeito de famílias. E creio que se nós deixarmos literalmente a Escritura Sagrada ser contagiante sobre as nossas vidas e sermos praticantes, literalmente as nossas famílias serão famílias bem-aventuradas. Embora saibamos das dificuldades, porque temos aprendido que família é uma instituição divina e desta forma, então, sempre estará sob constante ataque. Mas, porém, sempre a presença do Senhor produzirá bênção sobre as nossas casas. Amém? A nossa reflexão de hoje será no livro do Gênesis, no capítulo de número 24, versículo 67, diz-nos assim: E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. É uma passagem muito conhecida. Gênesis 24, Gênesis 25 nos fala sobre o encontro de Isaque, de Rebeca, e dentre várias narrativas da Escritura Sagrada que nos falam de amor, realmente esta história nos encanta. Ela nos encanta pelo teor, pela condução ao qual nós vemos Deus literalmente conduzindo todos os acontecimentos, todos os atos nós vemos, em todos os atos nós vemos Deus presente. Nós vemos aqui que não dará para mim ler todo o texto, por ser um texto extenso, mas nós faremos um pequeno resumo para que os irmãos possam compreender de fato esta narrativa. Abraão, já velho, então, manda seu moço em busca de uma mulher de sua terra para seu filho Isaque. Essa é a história. Vemos um juramento, vemos então ele tomando o camelo, o servo de Abraão, e indo à Mesopotâmia, cidade de Naor. Quando ele lá chega, então, ele faz a prova, aquela prova a qual nós sabemos, de dar água a ele e aos camelos. E assim se sucede. Rebeca, no versículo 58, nós vemos que ela consente ir e casar-se com Isaque. E no versículo 63, do mesmo capítulo 24, diz-nos assim: E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou-se os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Quando nós lemos essa história, essa narrativa, nós vemos muito amor envolvido. Nós vemos uma condução, a harmonia divina, Deus realizando, cumprindo, organizando para que todas as coisas acontecessem de uma forma soberana, de uma maneira divina. Porém, quando nós seguimos lendo o texto,
no capítulo 25, por exemplo, nós temos que tirar algumas experiências deste casal. E experiências para nós aplicarmos nas nossas vidas e nas nossas famílias. Quando nós lemos este pequeno resumo a qual eu falei com os irmãos, este versículo, nós vemos uma linda história de amor. Vemos pessoas preparadas uma para a outra, as coisas se encaixando perfeitamente. Deus conduzindo de uma maneira soberana, né, desde a saída do servo de Abraão, o encontro com Rebeca. Rebeca no hebraico significa mulher que prende os homens com a sua beleza, né, uma pessoa encantadora. E nós vemos a mão de Deus realmente guiando todas as coisas, e tudo para ter um final feliz. Porém, vamos meditar em alguns acontecimentos depois deste encontro na vida destes dois, de Isaac e de Rebeca. O capítulo de número 25, os versos 20 e 21, diz-nos alguma coisa muito importante. E era Isaac, da idade de 40 anos, quando tomou por Rebeca a mulher. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui um princípio para que tudo dê certo nas nossas vidas, como na vida deles. Um princípio que eu preciso aplicar na minha vida e na minha família. Jamais desprezar a importância da oração em família. Quando nós lemos esse texto, alguns historiadores e comentaristas bíblicos afirmam que Isaac orou por aproximadamente 20 anos. 20 anos ele orou insistentemente, meus irmãos. Não desistiu, não fraquejou, não alimentou um sentimento de frustração, mas confiou que, no tempo certo, Deus acabaria com a esterilidade de sua esposa, ou seja, de Rebeca. E aqui eu paro diante desta convicção dele, da sua oração, da sua disposição em interceder. Uma pergunta que eu faço para nós, para as nossas vidas, as nossas famílias. A sua família tem tudo para dar certo. Sua casa tem tudo para dar certo. E o que nós temos feito? Você tem orado pela tua família? Você tem persistido até o trono da graça pela tua família? Você tem orado de forma insistente e de uma maneira perseverante pela sua família? Aqui nós aprendemos um segredo. O segredo de uma família que dá certo chama-se oração. Maridos devem interceder por suas esposas. Esposas, interceder pelos teus maridos. Pais, interceder pelos vossos filhos. E filhos, da mesma forma, interceder pelos vossos pais. Aí nós perguntamos, mas quando nós devemos fazer isso? A resposta, todos os dias, em todo o tempo. Aqui nós vemos que quer ver a sua família dando certo? Ore. Não menospreze a importância da oração, mas ore insistentemente, confie e no tempo de Deus Ele atenderá a sua oração além das tuas expectativas. Quando olhamos para esse texto, nós vemos ali que Isaac então intercedeu por aproximadamente 20 anos para que a tua esposa, antes estéril, agora pudesse conceber. Primeiro princípio, primeiro aprendizado que nós temos que ter, não menospreze a importância da oração em família. Não substitua por outras coisas, não troque, dê valor. Segundo, jamais permita
que a rivalidade encontre lugar na família. Nós vemos em Gênesis 25, nos versículos 22, 23 e 27, a luta dos dois irmãos dentro do ventre da mãe. Já era um prenúncio da rivalidade e dos inumerosos conflitos entre Esaú e Jacó, filhos de Isaque e de Rebeca. Porém, a família não deve ser lugar de rivalidade. A família não deve ser lugar de rivalidade, sim um lugar de amor, de cooperação e de ajuda mútua. Esaú e Jacó, irmão, quando nós lemos a história, nós aprendemos que eles tinham temperamentos completamente diferentes. Eram pessoas completamente diferentes, porém, isso não deve ser motivo para existir rivalidades. Uns serão mais arrojados, outros serão mais impulsivos, outros serão mais tranquilos, outros serão mais pacatos. Entender e respeitar as diferenças é de grande importância para se manter a unidade dentro da família. Aqui eu preciso aprender que as nossas famílias têm tudo para dar certo, porém eu não posso permitir que haja rivalidades entre os nossos familiares. A rivalidade entre eles nos diz que se tornou tão doentia que Jacó roubou o direito da primogenitura de Esaú. Aqui nós vemos que, como nós poderemos aplicar isso nas nossas vidas nos dias de hoje? Vamos realizar esta aplicação sobre as nossas vidas? Sabe por que muitas vezes não tem dado certo em muitos lares, em muitas famílias? Porque nós, como marido, temos roubado o direito das nossas esposas de ser amada e de serem cuidadas como elas merecem. E porque esposas têm roubado o direito do marido de ser o cabeça da família, de ser o sacerdote do lar. Porque pais têm roubado o direito dos filhos de serem educados e ensinados no caminho do Senhor através dos exemplos. Porque filhos têm roubado o direito dos pais de serem honrados e de serem respeitados. Nunca permita que a rivalidade encontre lugar na sua família, na sua casa. Não permita. Mais um aprendizado que nós tiramos está em Gênesis 25, no versículo 28, diz-nos assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Aqui nós não podemos aceitar que exista parcialidade. Não devemos e não podemos aceitar parcialidade no seio das nossas famílias. Aqui nós vemos que a parcialidade de Isaque e Rebeca em relação aos filhos trouxe muitas consequências duras demais para a família. O que começou no ventre estendeu-se por muitas gerações. Jacó reproduziu o comportamento dos seus pais. Ele amou mais a José do que os outros filhos e por isso trouxe muitas dores para si e para a sua família. Há familiares, existem pais que demonstram com clareza que amam mais a um filho do que o outro. Há pais que elogiam um filho e não elogiam o outro. Há pais que abraçam um e desprezam o outro. Isso é parcialidade e traz dores insuportáveis à família. Assim como Deus, meus irmãos, não tem filhos prediletos. Como Deus não tem, não podemos ter. Todos precisam ser amados e cuidados da mesma forma. Com certeza, os filhos são diferentes uns dos outros, como Jacó e Esaú. Eram diferentes um do outro, porém precisavam do mesmo amor, precisavam do mesmo cuidado, da mesma atenção e do mesmo carinho. Em quarto e último, para que possamos
refletir quando eu iniciei falando sobre toda aquela história de amor. Não estava tão certo que, se não houvesse práticas diárias, iria terminar da mesma forma. Não, quando inicia-se bem, tem que haver uma manutenção. O casamento é necessário ter uma manutenção para que também ele prossiga bem. E aqui nós vemos que, em quarto lugar, jamais desprezar as coisas espirituais no seio das nossas famílias. Vamos ler o texto, o capítulo 25, dos versos 29 ao 34, vai nos falar sobre Jacó, que cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava cansado. A história do prato de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui, irmãos, há muitos lares, há muitas casas, há muitas famílias que têm trocado as coisas espirituais, as coisas celestiais, pelos bens materiais, terrenos e passageiros. Infelizmente, aquela narrativa, aquela história tão bonita que nós iniciamos o nosso vídeo hoje, né? Infelizmente, a família não deu certo como eles planejavam. Mas todos, e após as tragédias, as catástrofes que essa família viveu, todos os membros sofreram inevitáveis consequências também dos seus erros e levaram isso para as suas vidas. Qual é a história? Façamos essa pergunta para nós. Qual é a história que temos escrito a respeito da nossa família? Hoje, você tem todas as ferramentas necessárias para fazer a sua família dar certo. E ela tem tudo para dar certo. Sua família, então, tem tudo para dar certo. E para dar certo, então, nós precisamos, primeiro, jamais menosprezar a importância da oração na família. Segundo, jamais permitir que rivalidades encontrem lugar nas nossas famílias. Terceiro, jamais agir ou aceitar parcialidade quando formos exercer como pais. E quarto, jamais desprezar as coisas espirituais na família. Uma narrativa tão linda no desenrolar da sua vida, da família, dos filhos, muitos erros foram praticados. Um início direcionado por Deus perdeu-se no curso, na trajetória. Que possamos, da maneira a qual nós iniciamos as nossas vidas, os nossos lares, os nossos casamentos, sermos guiados, direcionados por Deus e estarmos atentos a toda a orientação de Deus e colocar em prática as orientações da Escritura Sagrada. Assim eu convido a você para que possamos orar pelas nossas famílias nesse momento. Senhor Deus, quão bondoso e maravilhoso é o Senhor, Pai. Senhor, nós temos aprendido que o Senhor instituiu os lares, família, casamento, e é um projeto do Senhor, Deus, mas há uma necessidade de nós trilharmos este caminho, Senhor, o caminho da obediência e o caminho da direção, de conformidade com a Tua Palavra. Senhor, conforme meditamos nesta noite, nos oriente, para que possamos realmente, Senhor, termos famílias abençoadas, Pai.
se nós começamos de uma maneira tão maravilhosa, que este mesmo teor, esta mesma história nos acompanha até o nosso final, Pai. Que não percamos ao meio do caminho, Pai. Que as tuas bênçãos estejam sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre todas as famílias, Pai, de uma maneira geral, Senhor. Neste mês é o mês da família, Senhor, e o louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem na paz.